Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Psi e eu estou aqui hoje para convidar vocês para que a gente possa falar um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade já foi tema de outros vídeos aqui do canal. Temos vídeos que falam da relação da ansiedade com a depressão, da ansiedade com as fobias, com os medos, a questão da ansiedade, da síndrome do pânico, como reagir numa crise de pânico, entre outras questões aí que acabam tendo uma ligação bastante estreita com a ansiedade. E a ansiedade é um tema que tem cada vez mais sido tratado, se conversa sobre, se discute, se faz perguntas, porque o momento que estamos vivendo, no mundo como um todo, é um momento de muita ansiedade, muito ansiogênico, que nos traz muita ansiedade. O ritmo de vida que as pessoas têm nos últimos anos, nas últimas décadas, tem imprimido essa ansiedade nos nossos dias. E nós não sabemos lidar ainda de uma maneira satisfatória com o fenômeno da ansiedade. O Brasil, infelizmente, é o campeão da ansiedade no mundo, segundo a OMS, com 9,3% da população sofrendo de ansiedade crônica. A ansiedade ela acomete mais as mulheres do que os homens. Muitas vezes, em alguns países, o dobro de mulheres sofre de ansiedade em relação ao número de homens ansiosos. E quando a gente fala de ter tido algum evento de ansiedade durante a vida toda, aí esse número sobe no Brasil, né? 23% da nossa população já sofreu ou sofre de ansiedade. Bem, nós sabemos que a ansiedade ela pode causar sérios danos à nossa saúde, tanto física quanto mental, e baixar muito a qualidade de vida das pessoas em geral. Então é muito importante que nós saibamos lidar cada vez mais com a ansiedade. E, na verdade, ela acaba ocorrendo, né? As pessoas acabam tendo transtornos de ansiedade, né? Ou momentos na sua vida nas quais elas ficam mais ansiosas, o que pode até gerar uma ansiedade crônica, por um conjunto de fatores. Existe, sim, uma predisposição, muitas vezes biológica e psicológica, para que as pessoas tenham ansiedade. Então, pessoas que nascem numa família de pessoas ansiosas têm mais predisposição a sofrer de algum transtorno de ansiedade. Porém, o ambiente ansiogênico também favorece isso, né? Sabemos que existem ambientes de trabalho ansiogênicos, famílias ansiogênicas com funcionamento, né, com uma dinâmica que causa ansiedade. Existem grupos de pessoas profissionais que desempenham funções que causam ansiedade, como, por exemplo, bancários, pessoas que trabalham em emergências, doutorandos, né, que tem aquela pressão do doutorado, por exemplo. Então, são fatores externos que favorecem a ansiedade, mas que muitas vezes combinados com fatores internos de uma predisposição psicológica, biológica, acabam fazendo ali com que se forme um quadro mais sério de ansiedade, né? Ou até crônico, com o qual as pessoas precisam aprender a lidar de algumas formas para que não sofram tanto. Os eventos traumáticos em algum momento da vida, perdas e lutos muito traumáticos também podem acabar gerando ansiedade. Muitas pessoas acabam não dando conta psiquicamente desses eventos, e isso acaba desencadeando sintomas ansiosos, justamente porque a psique entra numa dinâmica de sofrimento e acaba gerando esses sintomas. Cada pessoa sintomatiza de um jeito, né? De jeitos peculiares. E muitas pessoas, quando estão ansiosas, estão demonstrando que não estão dando conta de alguma coisa, né? De alguma carga psíquica, de algum evento que está excessivo para essas pessoas. E nós temos hoje também, que é uma das questões muito atual, que é geradora de ansiedade, que a gente diz que é ansiogênica, que é a internet, né? E tudo que tem relação com a internet. O vício que temos nos telefones celulares, né? O excesso das redes das nossas vidas, que acaba fazendo com que tenhamos muitas informações rapidamente e não demos conta dessas informações, que é algo que gera ansiedade.
e também que nós fiquemos sabendo de coisas que, se não fosse a internet, não ficaríamos sabendo, né? De eventos traumáticos e difíceis, né? E amedrontadores e que causam ansiedade do outro lado do mundo. E que somos impotentes em relação a eles, não conseguimos mudar nada, mas que acaba tendo um efeito ansiogênico na gente. Então a internet, ela entra como uma das grandes vilãs nessa questão da ansiedade estar tão exacerbada nos dias de hoje. Sabemos também que o tratamento para a ansiedade, quando são casos mais importantes, casos mais severos, geralmente se aconselha que seja o tratamento combinado, que é aquele com a psicoterapia, que vai estar trabalhando as causas da ansiedade, os gatilhos, a maneira de a pessoa estar lidando com esses sintomas, e a medicação, os psicofármacos, por isso combinado, né? Porque muitas medicações elas acabam aplacando ou diminuindo a ansiedade. E vários antidepressivos também funcionam como ansiolíticos. Mas nós temos casos que não são assim tão severos, nos quais os sintomas de ansiedade começam a aparecer antes de ficarem crônicos, né, ou mais sérios, com os quais nós podemos tentar lidar com estratégias naturais ou com uma mudança na rotina, né, na forma de viver. Então, é sobre isso hoje que nós vamos conversar principalmente, né, de que modo que pode se estar lidando com a ansiedade sem que seja através dos psicofármacos e dos tratamentos formais. Então, os exercícios físicos sistemáticos vêm como a principal estratégia para se lidar com uma rotina ansiogênica, né? Ou para pessoas que têm tendência a sofrer de ansiedade. Podem ser exercícios de alto impacto, geralmente eles são até mais efetivos, porque sabemos que os exercícios físicos, eles fazem com que o nosso cérebro produza substâncias que causam a sensação de bem-estar e que depois causam um relaxamento geral no corpo das pessoas, tanto mental quanto psíquico. Então, ter uma rotina de exercícios físicos acaba gerando esses benefícios e também beneficia o sono, as pessoas dormem com mais qualidade quando fazem exercícios físicos sistemáticos. Geralmente o ansioso ele não tem muita qualidade de sono, geralmente tem dificuldade para dormir, sofre de insônia. E também a pessoa está distraindo a sua mente naquele momento, né? Não está pensando nas questões que lhes trazem ansiedade. Outras condutas também são importantes para as pessoas ansiosas, né? Como a musicoterapia, por exemplo, a acupuntura também acaba sendo indicada para as pessoas que sofrem de ansiedade, o uso de algumas ervas como a valeriana, passíflora, camomila, acabam também sendo indicadas para casos de ansiedade não muito severos. O sono regular, as dietas saudáveis, cuidando alimentos que podem deixar a pessoa mais agitada, mais ansiosa, né? Evitar alimentos e bebidas com cafeína, por exemplo, também auxiliam. Os alongamentos ao final das atividades físicas, né? Ou só ter a rotina de fazer alongamento diariamente também é algo que pode auxiliar bastante no relaxamento. É interessante que as pessoas se alonguem ao final dos exercícios físicos e antes de dormir também. É algo bastante relaxante e que auxilia. A utilização de jogos que precisam da concentração das pessoas, né? Jogos desafiadores que fazem com que a pessoa precise concentrar naquilo que está acontecendo naquele momento, que ela esteja presente naquele momento e que ela não esteja focada em coisas do futuro que ela ainda não pode resolver, que é o grande cerne, né, do que a gente está falando hoje, que é o que incomoda muito as pessoas que têm tendência a ter ansiedade. Então, todas essas condutas que eu estou dizendo aqui, elas podem amenizar bastante um quadro de ansiedade que está começando, né, que está começando a se pronunciar. Claro que não algo que já está muito desenvolvido, aí a gente vai precisar lançar mão do tratamento combinado, como eu disse. Mas também pode ser utilizado por essas pessoas que já fazem tratamento combinado como complementares para auxiliar, então, na remissão desses sintomas. Porque a ansiedade tem tratamento e ela pode ser suprimida da vida do sujeito. Não é algo que a pessoa sempre terá,
né? Ela, na verdade, ela é um conjunto de sintomas e até um funcionamento de muitas pessoas, mas que pode ser suprimido ou substituído por outros tipos de funcionamentos menos ansiosos e mais saudáveis. Algumas pessoas com sintomas de ansiedade se beneficiam muito de grupos de apoio, né? Grupos nos quais outras pessoas que sofrem dos mesmos sintomas acabam conversando, trocando experiências, podendo se colocar. Então, esses grupos de apoio, eles vêm como uma alternativa não medicamentosa para as pessoas que sofrem de ansiedade e muitas vezes são muito efetivas. O controle dos próprios pensamentos é muito importante quando existe esse tipo de funcionamento ansioso. Isso as pessoas conseguem aprender nas psicoterapias, né? As psicoterapias, elas acabam, através da fala, trabalhando os pensamentos do sujeito que está em psicoterapia. Então, as pessoas aprendem a reconhecer, muitas vezes, quando as suas ideias e os seus pensamentos têm tendência a distorcer, ou quando já estão distorcidos. O hábito de se questionar, muitas vezes, né, se temos razão para estarmos nos preocupando com algo que ainda não aconteceu, se algo que pode acontecer realmente vai ser assim tão grave, tão sério, se realmente achamos que não vamos dar conta de alguma possibilidade, de algo que possa acontecer. Então, esse tipo de autoquestionamento que as pessoas aprendem muitas vezes a se fazer nas psicoterapias, elas levam para suas vidas depois. E é uma conduta muito saudável, que não só a pessoa ansiosa, mas qualquer tipo de pessoa precisa ter, né? De estar controlando os pensamentos, de estar atento a pensamentos tóxicos, a ideias desadaptativas, a emoções também que podem não ser saudáveis, porque muito disso nós conseguimos direcionar, amenizar e mudar um pouquinho. Então, cuidar, né, de ideias muito perfeccionistas ou de autoexigências quase impossíveis de se dar conta, do temor da crítica, são questões todas que, se nós deixamos livres, nós acabamos ficando muito ansiosos, né? O medo de ser criticado, o medo de não acertar, de não apresentar bem um trabalho, de não desempenhar bem uma função, inclusive a autocrítica, né? Os altos padrões que nos colocamos muitas vezes causam ansiedade. Esse tipo de funcionamento que algumas pessoas têm mais exacerbada faz com que elas fiquem mais ansiosas. Então, esse autocontrole desse tipo de funcionamento, desse tipo de dinâmica interna é muito necessário também. E, por fim, o cuidado com as relações que nós mantemos e estimulamos em nossas vidas. Nós sabemos que algumas relações geram mais ansiedade. Relações abusivas, relações de dependência e codependência emocional acabam gerando, entre outros danos, entre outros sintomas, também os sintomas de ansiedade. Então, não adianta as pessoas estarem tratando a ansiedade, muitas vezes com tratamento combinado, ou mudando a sua conduta de vida diária, os seus hábitos, se elas mantêm em suas vidas pessoas que geram ansiedade, né? Pessoas muito dependentes ou pessoas muito exigentes, que acabam fazendo com que você ache que está sempre devendo alguma coisa, né? Que a pessoa está sempre insatisfeita, que você deve fazer sempre um pouco mais. Isso realmente gera muitos sentimentos negativos, dentre eles essa ansiedade que não acaba, né? E que, se essa relação for mantida, vai acabar se perpetuando. Então é muito importante também cuidar das relações. Mas esse foi o nosso tema de hoje, então, do nosso vídeo. Espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado e nos vemos aí no próximo vídeo, no Momento Psi. Um abraço bem grande a todas e a todos e até a próxima.